Estamos de volta e no programa de hoje, no Horizonte Debate, falamos sobre política externa do Brasil e esses 100 dias de governo Bolsonaro. Agora eu vou fazer o programa com vocês. O Bernardo de Caeté, cidade linda que é Caeté. Como vocês veem o desenvolvimento do Brasil com taxas altíssimas? Combustível caro, dólar caro. O dólar foi da minha parte também aqui, tá, Bernardo? Valores diferentes do fora do mesmo. Como crescer se não dar força e incentivo para a população investir? Eu acho que o Bernardo está querendo dizer aqui de que falta investimento dentro do próprio mercado interno. Incentivar as empresas e desde o Bolsa Família até um BNDES forte. O que vocês pensam disso? Eu acho que é o seguinte, para você ter um cenário em que o empresário se sinta com vontade de investir, você tem que ter um ambiente econômico, um ambiente político que crie para o empresário uma expectativa boa no futuro. E atualmente você não tem esse ambiente. Tá? Foi o que aconteceu nos governos passados, né? Eu tenho que criar uma expectativa favorável para o empresário voltar a investir. Uhum. E esse ambiente favorável, esse ambiente político, econômico, social, não está mostrando isso. O índice de confiança do consumidor caiu. Entendo. Aziz, Adriano, o Fernando Colosio, de São Paulo, assistindo pelo YouTube, eu acho bacana a gente pegar a questão do YouTube, em especial quando a turma do PSL, o partido do presidente ou do MBL estão aqui. Vitor, Thiago, Matheus, um abraço para vocês, é uma honra tê-los aqui com a gente. Sempre pelo YouTube a gente tem muita manifestação, é bacana isso. Boa noite, estou muito confiante na aprovação das reformas da Previdência e tributária, além da entrada do Brasil na OCDE. O Fernando Colosio está satisfeito, tenho certeza, com a administração Bolsonaro até agora. Isso seria um sonho distante para que tenhamos a recuperação da nossa indústria? Reforma da Previdência e entrada na OCDE facilita isso que o Eduardo está dizendo, Adriano e Aziz? Claro, facilitaria. A reforma da Previdência, com certeza, porque é uma emergência, uma urgência mesmo, né, técnica, quantitativa falando. Então, sem aquilo, basicamente é complicado, se não é impossível, fazer qualquer outra coisa depois. A OCDE pode facilitar, ou seja, muitas vezes pergunta, mas concretamente o que seria, qual seria o impacto de uma eventual entrada, ingresso do Brasil na OCDE? É verdade que qualquer país pode tendencialmente seguir as políticas públicas e econômicas que a OCDE faz, mesmo sem fazer parte. Hoje o Brasil é só um membro observador e participa de algumas comissões. Mas, eventualmente, ao fazer parte, para resumir agora, qual é o cerne da questão da OCDE? Basicamente, a ideia é as melhores práticas. Então, se estuda, o chamado Clube dos Ricos, né? Uhum. A Organização dos Países Desenvolvidos. Se estudam quais são as melhores políticas econômicas, políticas públicas que mais deram certo nas mais variadas áreas. Então, por exemplo, todo mundo deve conhecer aquele teste de educação, o famoso teste PISA, que ranqueia, e o Brasil participa também, como membro participante. E aí, a ideia é, olhem os países colocados nas primeiras posições, tentamos imitar e converger para as políticas econômicas e públicas que os outros países fazem. Uma outra coisa muito interessante que a OCDE faz é que incentiva os países a fazer uma análise custo-benefício da legislação, da regulamentação. Ou seja, antes de aprovar uma regulamentação, uma nova legislação, durante e ex-post, as políticas públicas e econômicas são estudadas, se faz uma análise de custo-benefício. Tendencialmente, isso deveria, no mínimo, tirar os extremos, né? As políticas que comprovadamente não funcionam, coisa que hoje não é feita. Aziz, essa eu confesso é uma pergunta que o Jairo estudou e pesquisou se seria interessante, porque a China não fez isso ainda, né? Assumir essa questão da OCDE ainda. Ela ainda clama por alguns financiamentos e benefícios de estar do outro lado. Andar com aquele fortão, Aziz, aquele fortão da rua de trás, ao invés de andar com o fraquinho da rua de baixo. Como é que funciona isso? Bem, veja, eu acho que a OCDE pode funcionar como uma espécie de certificação, não é? Fomos admitidos num determinado clube, quer dizer que nós aderimos a algumas boas práticas, etc. E é lógico que no médio, no longo prazo, o investidor vai buscar um ambiente no qual ele tenha mais segurança.
mas vai buscar outras coisas que nós estamos longe de ter, como, por exemplo, mais infraestrutura. Não é? Vai buscar também um sistema tributário menos complexo. Eu nem estou aqui focando na quantidade de tributos que nós pagamos, mas no emaranhado de normas tributárias que nós temos, que dificulta, às vezes, para o médio empresário, para o pequeno empresário, arcar com seus ônus. Hoje nós somos um exportador, em regra, de commodities. Como sempre fomos. E o que, se me permite, Jair, um caso que estava certa feita com um colega da economia, lá na Universidade Tsinghua, que é um think tank do governo chinês. Né? E o meu colega eu fiz uma apresentação juntamente com outro colega sobre Conselho de Segurança, e o meu colega falou das relações econômicas Brasil-China. E a conclusão dele é que nós exportávamos commodities, comprávamos produtos com valor agregado, e que não era uma relação favorável para nós. Muito bem, o professor chinês fez algumas ponderações sobre Conselho de Segurança, etc., mas depois se tornou para o meu colega e falou, olha, você dá a entender que a nossa relação não é boa, mas eu não entendo isso. Vocês vendem o que querem e nós compramos o que nós queremos. Não é? E, de igual forma, vocês compram de nós aquilo que desejam comprar. E o problema é esse mesmo, não são os nossos parceiros internacionais que têm que comprar outras coisas de nós, nós é que temos que garantir aqui condições para que tenhamos uma indústria ou que tenhamos produtos, consigamos exportar produtos com maior valor agregado. Adriano, o Carlos de Belo Horizonte, ele faz intervenções bacanas, mas muito pontuais a partir das suas falas. Carlos, obrigado. Mas o César Carneiro, está te mandando um abraço, Adriano. Como essa relação com Donald Trump de protecionismo vai ajudar o Brasil a abrir a economia? Tivemos setores de pressão no leite importado no começo do mandato. Quer dizer, como que essa aproximação ela pode trazer benefícios para a gente? Ótimo, muito boa pergunta, interessante. Pois não é dito que qualquer tipo de alinhamento seja positivo. Se os Estados Unidos estão embarcando numa guerra comercial com a China, ou até com a Europa, na verdade, com a União Europeia, não necessariamente isso é positivo para o Brasil, talvez para ninguém. As guerras comerciais, na verdade, o protecionismo gera o quê? Retaliações em cima de retaliações e, em última instância, a longo prazo, gera guerras. Um dos motivos, um dos fatores, entre os vários, claro, que gerou, inclusive, a Primeira Guerra Mundial também foi o alto protecionismo e retaliações um em cima do outro. Então, eventualmente, como a China é um importantíssimo mercado para o Brasil, não necessariamente isso é positivo. E está ali o jogo diplomático de tentar entender o que é positivo, então um alinhamento no sentido de princípios democráticos, direitos humanos, liberdades civis, sociais e individuais, interesses comerciais e econômicos, mas também, quando não é conveniente, continuar abertos para o mundo inteiro. Entendi. Eu não queria deixar passar esses 4 blocos sem falar de um ator que nos bastidores a gente disse, eu acho que nessa palavra ideologia também. O que vocês pensam desse professor, o filósofo autodidata Olavo de Carvalho, que nomeou o ministro das Relações Exteriores e da Educação também? Nós não votamos nesse sujeito, né? Esse sujeito nem mora no Brasil mais. O que vocês pensam dessa figura, desse guru? É o Rasputin ou não? Ele é uma boa influência intelectual para o Bolsonaro? Como pensar isso? Olha, em termos de... Eu só li um livro dele, O Jardim das Aflições, que é um livro interessante, escreve muito bem, uma forma de escrever muito culta, etc. Tem algumas teses interessantes, outras que eu já tinha lido em outros livros, sobre uma certa ascendência epicureana de Marx, etc. Acho interessante do ponto de vista filosófico. Depois eu vejo, como outros espectadores, assim, a atuação na mídia social. Não sei muito bem avaliar isso aqui. Em termos de... Para trazer para as relações internacionais, ele é um dos autores que critica o chamado globalismo, né? A ideia segundo a qual, basicamente, várias organizações internacionais, entre as quais especialmente a ONU e algumas fundações e grandes empresários, magnatas internacionais, entre os quais especialmente Soros, basicamente ditam algumas linhas ou muitas linhas para os vários países, e isso vai minando a soberania nacional dos países. E eles se posicionam contra
tentando restabelecer uma soberania nacional. Eles diferenciam entre globalização, que seria a parte econômica, para nos entender, e globalismo, que é a parte política. Eu não chego a tanto, ou seja, não acho que seja uma teoria do complô, que tenha Soros e outros que estão o tempo inteiro complotando e tentando... Mas, de judeus fato, não, até porque é muito complicado, até querendo, no mundo real o que acontece. É claro que vários agentes, atores, têm diferentes objetivos e todo mundo tenta alcançar o objetivo. Mas exatamente porque existe uma pluralidade de atores, ele fala de esquerda, mas também de direita, econômicos, etc. Na verdade, o resultado final é muito aleatório. Ninguém consegue aplicar perfeitamente o próprio resultado. Perfeito. Eduardo Aziz, eu vou pedir perdão, a gente vai voltar a falar disso. Quem sabe com mais 150 dias de governo Bolsonaro para falar de política externa. Acho que isso é importantíssimo. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua presença. Acho que hoje talvez foi um dos programas que mais utilizei das opiniões, das perguntas de vocês, telespectadores. Aziz, Eduardo, Adriano, alegria tê-los cá. O programa de hoje fica por aqui, mas esse debate estende aí na sua casa. Se você não sabe de política, você não sabe o preço do pão e nem da sola do seu sapato. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!